Boa noite, povo de Deus. Estamos juntos e misturados para mais uma ministração da graça de Cristo. Amém? Então, eu daqui, você daí, você convida outra pessoa, assim está congregada a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes, eu sempre tenho falado isto, né? A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas congregadas não comigo, não com homem, congregada com Cristo. Então, Ele é o nosso pastor. E nessa noite, eu também não estou aqui para pregar. Eu estou aqui para ler só. A minha função aqui é só ler. Eu não sou pastor, eu não sou nem pregador. Eu sou um leitor da Bíblia. E quero compartilhar com você essas leituras, né, que eu sempre faço aqui na Bíblia. Então senta aí no seu sofá, tomando seu cafezinho da noite, e vamos se alimentar desta palavra. Vou pedir para você compartilhar nas suas redes sociais e também se inscrever lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Para assim que eu colocar um vídeo lá, você seja notificado. Porque esses vídeos que eu faço, essas lives que eu faço ao vivo aqui no Facebook, a cada 30, 40 dias elas são apagadas. Mas lá no YouTube, elas vão ficar lá para sempre. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos aqueles também que têm se inscrevido lá no meu canal no YouTube. Continue se inscrevendo, porque é vocês que me incentivam a eu estar aqui nas quarta-feiras, domingo, né? Sempre dando a cara a bater, porque eu só tenho a primeira série, né? Não sou um teólogo, né? Nem muito menos tive tempo de estudar. Mas a vida não foi fácil para mim. Então, meus amados, senta aí no seu sofá e vamos compartilhar. O tema é este: o Evangelho está encoberto. O Evangelho está encoberto. Então, para isso, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 3. Estando já, é muito bom quando prestamos atenção na palavra, como ela está escrita, né? Considerando o tempo, né, que ela foi escrita, porque aqui já está, estando já. Essa palavra foi escrita lá pelo ano 56, né? Isso. Lá pelo ano 56. E o escritor às cartas aos Coríntios está dizendo aqui, estando já. Não é que vai ser um dia, nem está sendo hoje. Já foi no tempo de Paulo. Amém? Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Essa é a carta que Cristo nos deu a todos nós. Todos nós temos, todo cristão tem que ter essa carta. Se o cristão não tem essa carta imprimida na sua mente, ele não pode dizer que é um cristão. Ele é alma vivente, diferente de ser um cristão. O Espírito do Deus vivente, não em tábuas. Qual era o ministério? É a pergunta que eu faço, né? Se você pode me ajudar. Qual era o ministério que tinha as tábuas escritas? Será que alguém pode me ajudar? Tá bom, se você não quer me ajudar, eu respondo. As tábuas de Moisés, da lei de Moisés, é escrita em tábuas de pedras. Era ou não era o ministério de Moisés que tinha as tábuas de pedra?
mas em taubas de carne, isto é, nos corações. Então a carta de Cristo tem que estar no seu coração e na sua mente. Amém? Nos corações, versículo 4. E é por intermédio de Cristo. Você vê, muito bom você entender. Jesus de Nazaré era o Cristo histórico, né? Que vivia andando nos desertos, cumprindo a lei de Moisés. Um judeu, porque ele nasceu de uma judia, um judeu para cumprir a lei de Moisés. O Cristo ressuscitado após a cruz. Então, se nós não fazer essa distinção de quem era Jesus de Nazaré e de quem é o Cristo ressuscitado, é o que nós vemos nessas redes sociais, teólogos renumerados, renumerado. Aquele renumerado é que ganha, né? Teólogo pode ser também, mas o que eu quero dizer é teólogo renomados, de grandes conhecimentos, né? Algum deles estudou tanto que deixou de ser crente evangélico para ser ateu, ou seja, não acreditar mais em Deus. E aproveitando o ensejo de não acreditar mais em Deus, eu quero renovar a minha chamada para que você venha assistir minhas pregações, a ministração de quarta-feira, a partir do ano que vem, que vamos entrar também nesse assunto aqui. Vai me mostrar também este assunto. Por que as pessoas, alguns desses teólogos estudiosos aí, deixou de ser evangélico e passou a ser ateu? E agora, como ateu, essa pessoa diz que Deus não existe. Nós vamos chegar a esse ponto. Mas isso é para o ano que vem, vamos voltar para aqui. E por intermédio de Cristo, depois da cruz, não é antes da cruz. Não é por intermédio quando ele andava nos desertos da vida, não. Depois da cruz. Quando se fala Cristo, é depois da cruz. Por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo, depois da cruz, no Espírito. O Espírito que ressuscitou. É por intermédio dele que nós temos esta confiança daquilo que nós cremos. Amém? Eu vou ler o versículo 5. Não que por nós mesmos, Paulo está citando aqui quem? Paulo e os seus ajudadores, colaboradores, né? Timóteo e outros que pregavam junto com ele, ajudavam ele. Não por intermédio de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Amém, meus amados? Então, são essas palavras, é por conta destas palavras que ainda está encoberto na mente desses teólogos, inclusive daqueles que deixaram de ser evangélico para ser ateu, que está encoberta. Esta palavra não chegou na mente deles, porque por mais estudioso que essa pessoa seja, ela não discerne o que é Jesus de Nazaré andando no deserto e o que é o Cristo ressuscitado após a cruz. Sem essa discernição, você não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Vai ficar batendo. Não chega a lugar nenhum.
se você não discernir o que é Jesus de Nazaré e o que é o Cristo ressuscitado, aí essas palavras aqui que ilumina a nossa mente vai ficar sempre encoberta na vida destas pessoas, por mais estudioso que ela seja. Amém? O Evangelho, muita gente aí diz, a turma confunde o que é Deus, né? No nosso caso, nós vamos chegar, tudo isso aqui eu estou só comentando, comentário, mas nós vamos se aprofundar a partir do ano que vem, né? E não precisa nem ler Bíblia para chegar a essa conclusão. O que é Deus, é isso que os teólogos têm deixado de ser evangélico para ser ateu. Porque eles não discernem o que é Deus e o que é deuses. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo capítulo 82. Capítulo 82, nós vamos ler do 1 ao 6. Deus disse, não é eu que estou falando, nem pastor nessa terra nenhum falou. É Deus que disse, né? Deus disse na congregação divina. Não foi da nossa congregação. Não foi da congregação Deus é amor. Muito menos na congregação universal. Muito menos na congregação Valdomiro. Não foi nessas congregações. Não é nessas congregação divina que ele falou. Congregação divina é o Espírito, né? Congregação de espíritos, não é carne. Essa carne, você começa, eu às vezes não quero tocar no assunto, mas é impossível nós não tocar nem ser um pouquinho. Eu tento guardar tudo para o ano que vem, né? Mas, meus amados, é dessa forma que os crentes acham que vão para o céu. Os crentes acham que vão para o céu. Mas ninguém, humanamente falando, ninguém vai para o céu. E sobre isso, eu quero conversar com você, nós vamos compartilhar com você, quarta-feira mesmo agora. Quarta-feira agora, eu vou mostrar para você que essa carne não é filha de Deus. Para ir para o céu, tem que ser filho de Deus. E essa carne não é filha de Deus. Então é aí que o povo se perde, né? Os estudiosos, os teólogos, quando eles acham brecha na Bíblia, mostrando que ele não vai para o céu, aí ele desiste. E vira o quê? Ateu, dizendo que Deus não existe. É lógico, eu até concordo com as pessoas que chegam a dizer que Deus não existe. Na verdade, Deus não existe. Porque se Deus existisse, isso dá só demonstração. Se Deus existisse, você via. Aquilo que você não vê, não existe. Humanamente falando, você não pode ver Deus porque ele é espírito, olhos humanos não podem ver espíritos. Então, tão logo, esses teólogos chegam numa conclusão que Deus não existe, vira ateu. É por aí. Então está aqui. Deus assiste, eu falei disse, foi? Perdão, Deus assiste, por isso que eu peço que você abrir a sua Bíblia, para quando eu errar uma palavra, você, não, a palavra
Você me corrigir daí mesmo, ou digita aí se quiser. Deus assiste na congregação divina. Deus assiste na congregação dos espíritos. Ele é espírito. Ele é espírito. Então, Deus assiste na congregação divina. No meio de quem? Dos deuses. Por isso, mas dentro da igreja, no sistema evangélico, a palavra deuses são o que? Satanás, demônio e suas companhias. Na congregação, na linguagem evangélica. Mas você está lendo comigo aqui, ó. Se deuses, aqui com D minúsculos, se deuses é Satanás, então quer dizer que Deus assiste, ou falar na língua mais profunda dos crentes, no inferno, porque seria, na linguagem dos crentes, seria o lugar de Satanás, no inferno, o lugar dos deuses, dentro do sistema evangélico, deuses é Satanás, é demônio, então Deus assiste no meio dos demônios. Não, meus amados. Deuses somos nós. Deus somos nós. Filho de Deus, Deus é. Deuses é. Mas você não acabou de falar que você não é um filho de Deus? Na carne, não. Mas o Espírito dele que está aqui, junto com o meu Espírito, é aqui que ele assiste. No meio da congregação divina, espirituais. Amém? No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Estabelece o seu julgamento. 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Ímpios. Uma pessoa ímpia não pode ter o Espírito de Deus. Infelizmente, quase todo vídeo meu eu falo sobre isso. Aquelas pessoas que têm assistido, pode não assistir todos os meus vídeos, mas tem assistido alguns deles. Infelizmente, lá fora, no meio evangélico, as pessoas ainda não entenderam o que é o reino de Deus. Como está escrito, e não podia ser nenhum mistério, porque está escrito. Não é uma tradução, né? Uma opinião. Não, está escrito. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é o Espírito de Deus em nós. Isso é o reino de Deus. Então, você não vai para o reino de Deus. O reino veio até você. E o reino não vem até o quê? Até os ímpios. Os ímpios vai continuar com seu espírito vivificante, né? Fogo de vida. Quando morrer, se ele não tiver recebido o Espírito de Deus, quando morrer, vai para onde? Vai para o inferno? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, se você já entendeu que inferno é a cova, então ele vai para o inferno. Mas se a pessoa não entendeu que o inferno é a cova, ele não vai para um outro lugar, porque não existe inferno. O inferno é a cova. Então o espírito dele, aquele espírito vivificante, infelizmente, vai ficar eternamente preso na cova. Assim como os espíritos das pessoas de antes de Jesus ficava, morria
que nem diz os evangelhos, ficava dormindo na cova. Cristo veio, ressuscitou os mortos também. Os espíritos, aqueles espíritos que estavam, não era que estava morto, estava dormindo na cova. E nem estava dormindo, porque o espírito também não dorme. Vivia na cova 24 horas sofrendo lá na escuridão, né? Porque a morte tinha esse poder de prender o espírito lá na cova. E assim vai ser feito com quem? Com esses ímpios aqui. Esses ímpios. O espírito dele não vai para o céu. O espírito dele vai ficar eternamente preso na cova. 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e com o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem. Vamos ler até o 6, né? Eles nada sabem, nem entendem. Vagueia em trevas, né? Vagueias em trevas. Aqui é livro de Salmos de Davi, né? Na época lá, quem era o ministério dessa época aqui, meus amados? Ministério de Moisés. E o ministério de Moisés era um ministério de luz ou de treva? Era um ministério de treva. Era um ministério de condenação e morte. Então Davi, olha o que Davi está dizendo aqui. Então quando você faz a distinção do que é carne, do que é espírito, você vai conseguindo entender de tudo. Mas quando você não tem o Espírito de Deus, malemar, você vai entender o quê? Da velha aliança, da escuridão, do ministério de Moisés. Vagueia entre trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. 6. Eu disse, sois deuses. Deus disse, né? Lá atrás, no versículo 1, né? Ele ministrava no meio dos divinos, congregação divina. Aqui ele diz, eu disse, sois deuses. Então, como a palavra deuses está empregada aos filhos de Deus, que é o Espírito que está em nós, é por isso que você lê lá no livro de Gênesis, que no princípio Deus criou o mundo, fez a terra, mas também está escrito que os filhos foi feito um pouco menor do que ele. E o Espírito que está em nós também é criador. É esse Espírito que cria maquinários incríveis que nós vemos por esse mundão afora. Eles também são criadores. Não é? Porque são filhos de Deus, são deuses. Não são demônios, é deuses. Não existe demônio, não existe Satanás. É Deus, deuses, com D minúsculo, né? Filho. É filho. Sois todos filhos do Altíssimo. E quarta-feira, como eu vou mostrar para você, que quarta-feira, né? Vou mostrar para vocês que Deus, essa carne não é filha de Deus. Deus só teve um único filho carnal. Único filho carnal. Então, está se falando a quem? Dos espíritos que ele criou antes da fundação da terra. É os deuses que está em mim, está em você, está em todos nós. Todavia, já vi ali só até os 6 mesmo, né? Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 10, versículo 32
ao 36. 32. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Não era da parte dele. Meus amados, aprenda a ler Bíblia. As obras que Jesus fazia, era ele que fazia ou era o Pai? Aqui está dizendo que era da parte do Pai. O Pai que estava nele fazia as obras. Como os olhos via a carne, aí até hoje o sistema religioso chama Jesus de Nazaré de Deus. Mas Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Nunca foi. Ele foi o corpo. Aquele corpo abençoado, né? Bem-aventurado, do qual o próprio Deus estava nele. Essa é a parte de Jesus de Nazaré. Não é que ele seja Deus. Ele foi o corpo, podia ser eu hoje, né? Podia ser você, se fosse nos dias de hoje. Mas não, ele escolheu aquele corpo. Ele mesmo criou aquele corpo. Vamos aprender mais disso quarta-feira que vem. Quarta-feira eu vou falar sobre isso. Então está aqui, no qual deles muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apredejais? Se as obras que Jesus está vendo, meus amados, se as obras que Jesus fazia era da parte do Pai, só que eles não conheciam isso. Eles falavam que Jesus curava pelo poder. Qual era o Deus que eles tinham lá, eles adoravam lá? Seria os deuses das moscas, né? Mas tem um nome, que agora me falha a memória. Mas é o Deus das moscas. Era o Deus da doença. Então, qualquer judeu naquela época que tivesse doente, estava com um espírito desse aí, um espírito de doença. Beuzebu, acho que é Beuzebu, parece, né? Era o Deus das moscas, o Deus das doenças, curava a doença, segundo a crença deles. E eles diziam que Jesus estava com um espírito desse aí, espírito de demônio. Curava, aí Jesus dizia, mas se eu curo pelo nome dos demônios, então eles estão divididos, está dividido então a casa deles. A casa dividida não pode subsistir. Né? Por qual deles me apredejais? 33, vamos ler até o 36. 33, respondeu-lhes os judeus, não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa das blasfemas, pois sendo tu homem, e te faz Deus a ti mesmo. Mas ele não está se fazendo Deus, é porque o homem curava, não é que ele curava, é Deus curava. Deus usava aquele corpo. É a mesma coisa que se eu tivesse, né, se poder chegasse alguém doente aqui, e eu pusesse a mão nela e ficasse curada, iam me chamar de Deus. Iam me chamar de Deus. Isso pode, Arnaldo? Não pode, Deus é Deus e pronto. Era Deus que estava naquele corpo. Então as obras que Jesus fazia, era Deus que fazia. Não era Jesus de Nazaré. Deus a ti mesmo, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Na vossa lei não está escrito? Eu disse, sois deuses. Não está escrito na vossa lei que vocês eram Deus? Então é eu. Sois deuses. Filho de Deus, né? Sois Deus. Vamos ler o 35. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra, se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, foi a resposta que Jesus deu para aqueles judeus que estavam condenando ele, porque ele curava. Ele curava. E como, na opinião dos judeus naquela época, só quem podia curar era Deus, então Jesus estava com o quê?
um espírito mau, estava com um espírito das músicas lá que eu acabei de falar, aí, né? Sempre esqueço o nome dele. Deus das músicas. Aí eles acusavam Jesus por isso. Aí Jesus calou a boca deles com essa resposta aqui, né? A quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode mentir. Se ele chamou de deuses, a quem a palavra dele foi dirigida, como é que agora vocês vão dizer que eu sou o Beuzebu, né? O Beuzebu, Deus das moscas. Beuzebu. A Escritura não pode me falhar. 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Jesus declarou, sou filho de Deus. Não é Deus. Filho é filho, Deus é Deus. Amém? Volta um pouco em Deuteronômio, capítulo 10. Versículo 17. Versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Deus dos filhos, aquele a quem ele criou lá em cima mesmo, não foi aqui embaixo. Aqui embaixo ele formou o homem, lá em cima ele criou os espíritos, e é o que diz aqui. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz exceção de pessoa, nem aceita suborno. Amém? Então, meus amados, nós somos deuses, com D minúsculo. Deus criou a terra, tudo que nele há. Mas as obras daqui, nesse reino que nós vivemos, quem criou? O Espírito dele que deu essa sabedoria a essa carne, né? Para que criasse um maquinário como hoje. Estão até fazendo clone de gente, né? Já estão até fazendo isto. Então o homem está criando aqui, nessa terra, com sabedoria que do Espírito de Deus está dentro de nós, cada um de nós. Então eles também são os criadores. Somos criador. Aqui nessa terra nós vivemos. Deus, o Criador lá nos céus, e os filhos dele aqui nessa terra vivendo, ministrando isso aqui, também somos criador. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 47. Versículo 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. É o Deus dos deuses. Os filhos deles, o Espírito dele, que está em cada um de nós. Amém, meus amados? Só que isso também não é motivo de você se exaltar e ficar querendo fazer que nem Nabucodonosor. Não faça isso, senão ele vai fazer tu ir comer o quê? Capim, como Nabucodonosor comeu. Deus dos deuses, o Senhor dos reis,
E o revelador de mistério, é isso que está faltando nos crentes. Né? A palavra está encoberta ainda. Para os crentes está encoberto. Revelador do mistério, pois mudaste, ministério, pois pudeste revelar estes mistérios. É o que eu estou revelando hoje para você que ainda não sabia, né? Que você é um deuses. É Deus com D minúsculo. Deuses. Somos todos. Tá bem? Vai lá em 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, no capítulo 2, não, no capítulo 3, versículo 13 ao 16. Versículo 13. E não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, não era assim que Moisés fazia, descia do monte, sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o ministério de Moisés estava acabando. Quando Moisés descia do monte, o rosto dele já não brilhava. Mas para o povo de Israel não ver aquilo lá, não perceber e começasse a pensar algo, o que é que ele fazia? Olha a astúcia de Moisés. Ponhava um véu no rosto para enganar o povo. Enganou toda aquela multidão e está enganando hoje ainda aí, essas multidões de evangélicos que tem por aí. Eles não tiram o véu, não conseguem tirar o véu de Moisés do rosto. E se tirar o véu de Moisés do rosto, o evangelho vai ficar encoberto para eles. Eles não vão conseguir ler o evangelho de Cristo. Desvanecia, 14, não, era só um. Não, vamos ler até o 16. 14, mas os sentidos deles, o sentido deles se embrotaram, ou seja, desconheceu. Se embrotaram, pois até o dia de hoje, não é o hoje que hoje, o dia de hoje quem prega é os pastores por aí que é o dia de hoje. Mas Paulo está falando aqui, lá pelo ano 56. Paulo está falando isso. Do dia daquele tempo. Até o dia de hoje, quando se faz leitura da antiga aliança, pacto de Moisés, aliança de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então os crentes estão aí, ó, com o véu de Moisés no rosto, e não lhe é permitido que o evangelho de Cristo lhe seja revelado. Então o evangelho de Cristo, para os crentes evangélicos que cumprem lei, está o quê? Está encoberto. Eles não podem entender. Não é? Removido 15, mas até hoje, lá em 56, que infelizmente a geografia só deu um grau assim de 360 e está aí no Brasil. Até hoje, quando os crentes lêem Moisés, o véu está sobre o coração. Você sem entendimento. Não lhe dá entendimento, só com o seu coração deles. 16. Olha a palavra quando, porém. Quando, porém, algum, não é todos, algum, aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu
lhe será retirado. Então isso quer dizer o quê? Não, me ajuda aí. Me ajude aí. O véu, quando ele se converte, o véu será retirado. Como os crentes continuam praticando a lei de Moisés, esses crentes são convertidos, me ajuda aí. Esses crentes são convertidos? Aqui está dizendo que não. Porque se eles tivessem sido convertidos, eles não praticavam nada da lei de Moisés. Como eles não são convertidos, eles praticam coisas da lei de Moisés. 17 não, até o 16, né? Até o 16 nós vamos ler. Efésio, abra sua Bíblia em Efésio, um pouquinho na frente. Efésio capítulo 2, nós vamos ler do 8 ao 14. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Então a fé, essa fé que nós temos hoje, ela não vem de nós. Foi Deus que nos deu essa fé. Então, meus amados, a fé hoje ela é igual para todo mundo. Mas como a pessoa não, como o Evangelho de Cristo ainda está encoberto para o sistema religioso, eles não sabem o que é fé. Fé para os crentes, principalmente para algumas igrejas tradicionais, fé é pôr R$100 no envelope e pedir uma casa para Deus, pedir um carro importado, ou até mesmo um carro sem ser importado, pedir um Civic. Isso é fé para os crentes. Põe R$100 no envelope e querem negociar com Deus. Isso é fé? Não é fé, é burrice. Isso se chama burrice. Estávamos aonde? A fé está no 8 ainda. Diante da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, né? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Já pensou? Eu ponhar R$100 no envelope, deu para o pastor, que é para o pastor, não é para Deus, é para o pastor. Deus não tem conta em banco, Deus não tem Pix, então é para o pastor que a pessoa dá. Aí, o mês que vem, aí eu com o Civic na mão aí. Para cima e para baixo. Seria fácil, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Criado em Cristo Jesus. Criados em Cristo, ou seja, depois de Cristo, depois da ressurreição e da volta dele ainda, né? No ano 70, que ocorreu no ano 70. Então hoje, aqueles que creem, aqueles que têm fé que Deus o deu para eles, esses são filhos de Deus, foram criados nele. Não é aquele que põe R$100 no envelope, não, aqueles lá são negociantes com Deus. E com Deus não tem negócio. Jesus Cristo, para boas obras, as quais, se eu recapitular aqui, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Não é para você fazer obras, é para você viver elas. Amém? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Então não é para você fazer obra,
Você foi chamado na graça não para fazer obra, mas para viver as obras que ele fez. Deus preparou para que andássemos nela. Então tá aí, para matar da charada. Você não é um obreiro feitor de obra. Você foi chamado para viver essas obras que ele nos preparou, para que nós andássemos nelas. Amém? Versículo, nós estamos em Efésios, né? Então vamos até o 16. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vos gentios na carne, não no espírito. No espírito, todavia, nós somos de Deus, fomos de Deus. Toda a vida nós somos de Deus. Só na carne que tinha essa separação de gentios e de judeus. Só na carne. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulava circunciso, né, os judeus, na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças, ou seja, os gentios, mesmo sem pecar, mesmo sendo os filhos de Deus, é o que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas. O camarada é um filho de Deus, é uma filha de Deus, mas ela não entende, ela não tem esse entendimento que ela é. Aí fica aí, subordinados a homens, em vez de ela tomar posse da posição de filho, de filha que ela é. Estranho, é assim que os gentios viviam, estranho, sem saber, sem conhecer isto, porque os judeus tinham tirado deles esse conhecimento. E é o que nós vemos hoje. Os pastores tiraram esse conhecimento, tiraram e tiram, né, esse conhecimento da igreja. Estranhas alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vos que antes estava longe, foste aproximados pelo sangue. Nós não fomos lavados, fomos aproximados só. Pelo sangue, ou seja, num efeito bilateral. Aproximado pelo sangue de Cristo. 14, porque ele é a nossa paz. Então, se o crente, aí está a resposta, né? Se o crente não tem paz, vive em conflito com Satanás, logo está aí a resposta. Esse crente não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, ele fez a paz. O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. 15. Aboliu na sua carne, no corpo, aboliu naquele corpo que andava no deserto, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e na forma de ordenanças, aboliu na sua carne, na morte, na cruz, em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16, não, só 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Esse corpo agora é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, aonde você estiver, você faz parte desse corpo. Faz parte desse corpo. Com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Inimizade. Amém? Então está aí, meus amados. Abra sua Bíblia em Colossenses. Vou acelerar um pouco aqui.
Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 14. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, né, com sua filosofia vãs. Quem é os filosóficos? Não é esses caras que faz teologia, porque antes da palavra teologia, ela ganhou esse nome bem depois. Porque antes o nome do curso era filosofia. Aí trocaram esse nome para teologia. Quem é esse filosófico aí? Os pastores. Filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Conforme a tradição dos homens. Conforme os rudimentos do mundo. Esse rudimento aqui está falando do tempo de Moisés, da lei de Moisés, né? Rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, não segundo depois da cruz, mas antes da cruz. A palavra rudimentos do mundo está falando do antes da cruz, do qual Jesus de Nazaré fazia parte. 9, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Estáis, não vai estar. Estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça e todo o principado e potestade. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo. Despojamento do corpo da carne, né? Que é a circuncisão de Cristo, despojamento do corpo da carne. 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele. Sepultado junto com ele. No batismo, na cruz, ali. No batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, morreu com ele, ressuscitou com ele. Então, como aquilo lá, como ele não pode morrer todo ano, então aquilo lá foi uma obra feita de uma vez por todas. Então, quem nasceu daquela tempo para cá, já nasceu ressuscitado. Ressuscitado. Mediante a fé. Se a sua fé não dá para ver isso aqui, enxergar, então você não vai conseguir agradar a Deus. Porque é o que está escrito. Sem fé não podereis agradar a Deus. A fé, a moeda que há entre o homem e Deus, não é dinheiro, é a fé. Essa é a moeda que circula entre o homem e Deus. A fé. A fé no poder de Deus que o ressuscitou. É difícil para o crente crer isso. Ressuscitou dentre os mortos. 13. Vamos ler o 13. Colossenses nós estamos, vamos ler até o 14. 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões, preste atenção na palavra, e a vós outros, os judeus que se converteram, Paulo está falando com eles, a vós outros, que estavas mortos, porque pelas vossas transgressões da lei de Moisés, que eles não conseguiam cumprir, pelas vossas transgressões e pela a incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Todos. Não tem mais delito para com Deus. Perdoou todos. 14.
tendo cancelado, cancelou ou não cancelou? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, né? Está falando da lei de Moisés, ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu a lei de Moisés, aquela que dizia que você não cumpria, não estava cumprindo a lei, removeu inteiramente. Ele removeu inteiramente a lei de Moisés ou deixou os dízimos? Deixou os sacrifícios? Deixou os jejuns? Deixou o banho na piscina? Não, aqui está dizendo que ele removeu tudo. Removeu encravando ou na cruz. Era esse o demônio, o Satanás, que condenava o povo de Deus, os judeus. A lei de Moisés, essa foi encravada na cruz. Mas os pastores estão aí, né? Mas tiraram, foram lá, tiraram. E estão pregando de novo para a igreja. Estamos em Colossenses. Volta lá em Efésios. No capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo do 15 ao 18, versículo 15, não, esse mesmo não, versículo 15, de continuação, isso aqui. Versículo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, né? Eu, por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Aqui não está Jesus Cristo. A referência aqui não chegou em Cristo, na ressurreição. Chegou só em Jesus. A fé que eles tinham, né? No Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do nosso Senhor Jesus. Então Paulo está declarando que Jesus não era Deus, era o Deus dele. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um apartamento, uma Ferrari. É isso? Não. Nos conceda espírito de sabedoria que os crentes não têm. A sabedoria. Por quê? O evangelho para eles continua encoberto. Mesmo depois de 2000 anos passados, o evangelho continua encoberto para os crentes. Por quê? Estão com o véu de Moisés no rosto. Pelo conhecimento dele. 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos que o coração não tem olho, então é sabedoria, é entendimento. Iluminado o vosso dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso está encoberto para os crentes. Amém? Está encoberto para os crentes. Marcos, sabe? Sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8, versículo do 22 ao 26. Versículo 22.
Então chegaram a Betseda, lhe trouxeram um coxo, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora. Levou para fora. Sai do meio dessa raça aí, ó. Levando para fora da aldeia, né? Aplicando-lhe a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores vos vejo andando. O homem não está vendo nada ainda. Vendo o homem como árvore? Então, novamente lhe pôs as mãos. Saliva não cura nada. Azeite na cabeça não cura nada. Se puser azeite na sua cabeça, não chegue perto do fogo. Você pode ser frita no fogo. Que óleo só serve para fazer fritura. Nas mãos e nos olhos, e lhe passando a ver, claramente ficou restabelecidos e tudo distintamente, de modo perfeito. Amém? Vamos ler até o 26, né? 26. Mandou Jesus embora para casa. Não mandou ir para voltar para a aldeia, para a igreja, né? Trazendo para o dia de hoje. Mandou embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Que seria a igreja hoje. Não entre nessas igrejas. Amém? Segundas de Reis. Eu vou pular essa segunda de Reis. Está aqui hoje? Segunda de Reis, abra. Falta já uma hora. Estou um pouco atrasado já. Segunda de Reis, capítulo 6. Versículo do 15 ao 17. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu a Eliseu, né? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja, ó Senhor, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Elias. Aí o homem se acalmou. Ele não viu, não está vendo, é que nem os crentes hoje. Eles não estão vendo o poder do evangelho. Está encoberto. Vamos ler até o 17. E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 42, vamos encerrar. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Jó falando com Deus. Olha, eu te conhecia só de ouvir. O povo falava de ti, mas eu não te conhecia. Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, né? Já estamos no 6. E por isso me abomino e me arrependo no pó da terra, no pó da cinza, né?
pó e cinza. Me arrependo no pó e cinza. Por isso que os crentes têm esse costume aí de, eu estou no pó, eu estou na moeda. Eles tiram da onde essa ideia? De Jó. Mas naquele tempo não tinha o Espírito Santo vivendo em nós, né? E mostrando o poder deste Evangelho. Amém? Então, meus amados, o meu pedido que eu faço é que você dê lugar, tira o véu. Tira o véu de Moisés. É esse véu que está impedindo de o Evangelho de Cristo ser revelado para você. Os mistérios, as obras grandiosas que tem crente aí que acha que vai acontecer só depois da morte. Não, essas obras, que nem você leu junto comigo, as obras foi para que nós vivêssemos nela. Não foi para nós fazer obra. Então as obras já foram feitas para que nós vivamos ela. Mas como a fé dos crentes é insuficiente para enxergar essas grandezas que Deus criou, que Deus fez, eles andam nesse conflito aí. É Satanás, até nas moscas que voam na frente, eles veem Satanás. Mas não conseguem ver a grandeza do Evangelho. Por quê? O véu de Moisés está no rosto deles. E com esse véu é impossível de enxergar. Amém? Sejam todos bem-vindos a estas ministrações e sejam todos abençoados através da graça de Cristo. Não é eu que te abençoo, é o Evangelho de Cristo. É Ele que nos abençoa com esses mistérios revelados, nos trazendo a vida de volta. Né? É assim que nós somos abençoados. Então, lhe convido para quarta-feira estar junto aqui de novo, compartilhando essas ministrações, né, que nos faz crescer. E quarta-feira eu vou lhe mostrar, né, que você não vai para o céu. Você não vai para o céu, você não é filho de Deus. Além de você não ser filho de Deus, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Quarta-feira eu vou lhe mostrar na Bíblia. O problema é que os pastores falam que você vai para o céu, mas não mostra que você vai para o céu. Não mostra. Eu vou falar que você não vai para o céu, você não é um filho de Deus, não é uma filha de Deus, que Deus só teve um único filho na carne, Deus só teve um único filho. Então, se Deus só teve esse único filho na carne, não é você. Amém? Quarta-feira nós estamos aqui de volta. Seja abençoado pela graça de Cristo e tenha uma ótima semana em toda a sua área trabalhista, familiar, né, conjugal, em todas as áreas da sua vida. Que Deus lhe abençoe.